Nós vamos falar hoje sobre a distribuição dos serviços no território. Mas o que é isso? Para que distribuir os serviços no território do município? Para proporcionar aos municípios uma nova formatação para melhorar e planejar o crescimento e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade ou dos nossos municípios. Nesse planejamento, nessa nova formatação de distribuição do serviço, nós não podemos deixar de observar a mobilidade urbana, que hoje é um calcanhar de Aquiles para os municípios, o meio ambiente, que nós temos que ter um novo olhar, deixar de ter um foco de extração do meio ambiente para preservação do meio ambiente, sem afetar a economia dos municípios, né? E formando o ordenamento do solo para a construção de um futuro pautado na qualidade de vida dos munícipes. E também oferecer uma excelência no serviço público. Hoje, nós que somos servidores públicos, gestores, a gente ouve de todo mundo que os serviços prestados pelo município não é um serviço prestado de forma eficiente, não é um serviço prestado de forma rápida. E nós que estamos dentro também da máquina pública, a gente vê que nós temos entraves. E muitos desses entraves é porque o nosso município ele não está organizado de forma a atender o cidadão para a gente dar uma qualidade de vida melhor. Passa aqui. Para a gente conseguir fazer essa distribuição dos serviços, primeiro a gente tem que trabalhar com o território do município. Como que a gente faz esse trabalho? Regionalizando. A regionalização já acontece na maioria dos municípios. Quase todos os municípios já estão regionalizados. Talvez a gente não utilize esse nome de regionalização, mas a gente tem as áreas de atuação. Por exemplo, a Secretaria de Educação, tem aqui o secretário de Educação, ele distribui os serviços da educação conforme a região do município dele. Como que ele faz isso? Ele tem que, naquela região, atender a escola de educação infantil, ele tem que atender a escola de ensino fundamental e desenvolver um mapa ou uma listagem para ele identificar onde aqueles serviços estão prestados. A área da saúde também, geralmente, tem a regionalização, os serviços são identificados por região. A área de assistência social também, com os CRAS, com os CREAS, eles têm um critério para regionalizar esse serviço. E fazendo isso, o que a gente ganha? O que o município ganha? A unificação do município e facilita o planejamento para o gestor público. As políticas, a gente consegue integrar as políticas de forma mais fácil. Porque se eu não tenho essa visão de território distribuído, fica muito difícil eu falar que a assistência social tem que conversar com a educação, que a educação tem que conversar com a saúde. Se eu não tenho esse desenho, se eu não tenho esse mapa preparado. A regionalização visa estabelecer os programas e ações em um planejamento de política pública para promover o desenvolvimento, sempre visando a sustentabilidade e a qualidade de vida do cidadão e o serviço prestado pela administração pública. Carlinhos, me pede alguém para vir passar aqui para mim, que não está funcionando. Regionalizar significa dividir as regiões de acordo com as semelhanças ou as características dos lugares, como localização geográfica, a organização mesmo do espaço. Os critérios que a gente pode levar em consideração são as áreas afins, né? Aí a gente pode distribuir isso conforme a economia, social, histórico. Um exemplo aqui, o pessoal de Muqui. Muqui deve ter uma regionalização com desenho próprio por conta do grande patrimônio histórico que Muqui tem. Então, essa é uma forma de regionalização. Então, cada política
Cada gestor, ele tem que integrar as políticas para quê? Para a gente dividir o território e isso ficar unificado e facilitar o planejamento e o atendimento do município. Para quê? Para que os munícipes sejam bem atendidos. Então aqui tem uma frase que regionalizar é organizar o mundo e os diferentes locais em que vivemos. Eu não posso regionalizar Muniz Freire da mesma forma que eu regionalizo Cachoeiro. Eu não posso regionalizar Cachoeiro da mesma forma que eu regionalizo Marataízes, porque as características são diferentes. Cada um tem uma característica específica. Então, não adianta o gestor público, ele tentar organizar a regionalização sozinho. Isso tem que ser um conjunto, tem que ser no coletivo, todas as secretarias têm que estar envolvidas, porque se for uma coisa de cima para baixo, a gente não consegue fazer com que o cidadão seja atendido com um serviço de qualidade. Eu elenquei aqui alguns critérios que a gente pode levar em consideração para a regionalização, que é a territorialização, que é a vocação que cada região, que cada município possui, de acordo com a sua tendência e o seu crescimento, e os investimentos também que são levados para cada município ou que cada município tem. Observa-se também a localização geográfica e a econômica. A população também é outro critério para regionalizar, que a gente tem que observar onde estão as aglomerações regionais e estabelecer condições de deslocamento para prestação de serviço. Então, quando a gente fala em regionalizar, é muito fácil a gente pegar um mapa. Eu não trouxe, gente, alguns exemplos de mapa regionalizado, porque como eu sou de Cachoeiro, então eu ia trazer o de Cachoeiro, mas eu vou dar alguns exemplos aqui com algumas cidades que eu conheço. Quando a gente vai desenhar um mapa, eu não posso deixar de observar a população, porque a população é que faz o movimento dentro da regionalização. Então, se eu faço uma regionalização e eu não observo a aglomeração daquela população que está ali, eu vou ter problema lá na outra secretaria por conta do deslocamento. Aí eu vou ter problema de trânsito, eu vou ter problema de não conseguir atender com todos os serviços naquela região, porque adianta eu colocar numa comunidade que eu tenha 500 alunos com idade de pré-escola, eu chegar lá e instalar um serviço que atende 200? Não, por quê? Porque eu vou ter que pegar o que está sobrando e deslocar para outro lugar. Então, a população é de grande importância quando a gente vai avaliar o critério de regionalização do município. A homogeneidade também, a possibilidade de agregação do território a partir das suas características semelhantes. Nós temos dentro dos municípios o local que ele está mais voltado para o turismo, o outro está mais voltado para a agricultura, o outro está mais para a exploração de pedra, como é o caso de Cachoeiro, a área praiana tem a exploração de pesca. Então a gente tem que levar todos esses critérios em observação, porque senão a gente regionaliza, mas não funciona, fica atravancado e a gente não consegue desenvolver de forma facilitada as políticas sociais e as políticas públicas que o município oferece para o cidadão. Pode passar. Gestão pública descentralizada. Quando eu regionalizo o município, o que eu faço? Eu distribuo os serviços para o meu município. E hoje nós vemos que existe uma necessidade muito grande da gestão pública em alinhar o modelo descentralizado para garantir sustentabilidade. Eu falo sustentabilidade é de dinheiro mesmo, gente, porque hoje nós vemos assim, nós já demos até exemplos desses, o Rodrigo também já deu, em relação às escolas. Quando a população vai pedir escola, ela quer uma escola na rua da casa dela, no bairro dela, mas ela não leva em consideração os custos que são envolvidos para você ter uma escola. Às vezes tem uma escola num bairro vizinho que tem todas as características para você oferecer um ensino de qualidade, com um custo menor. Por quê? Porque uma escola maior eu consigo concentrar servidor, eu consigo professor, eu consigo levar os alunos para lá. Numa escola menor eu tenho o mesmo custo.
Então, se eu divido esse serviço, se eu fragmento esse serviço em todo o meu território, o custo financeiro do município fica muito grande. Então, o que a gente precisa? Descentralizar os serviços da prefeitura. E com isso, a gente consegue planejar de forma sustentável o município e a gente conseguir uma gestão com resultado. Essa estratégia é descrita e comunicada por meio de mapas, né? A gente desenha e em cima desses mapas, em cima dessas características, a gente faz a descentralização e divide com a perspectiva que cada município vai trabalhar em conjunto. Aqui são 4 exemplos de perspectiva. A perspectiva do cliente, que é qual o público que a gente quer atender, a interna, que é a da própria prefeitura, qual é a estrutura que a prefeitura tem para fazer essa distribuição dos serviços, a perspectiva da inovação, porque quando a gente fala em interligar, a gente precisa também de utilizar as tecnologias de forma mais efetiva para nós conseguirmos também uma comunicação entre os setores. Porque senão não adianta, apesar da gente ainda usar muito no serviço público papel, mas é essencial que a gente tenha uma inovação tecnológica para essa distribuição do serviço e integrar as políticas de forma efetiva. Hoje a gente vê muitos programas que já são eficientes, o governo do estado tem o SIGA, que é o Sistema de Gestão Integrado, ele está passando ainda por um processo de complementação de algumas informações que não tem o censo escolar, que a gente consegue ter muitas informações, tem um sistema de gerenciamento, de cadastro. Eu não posso ser pai de um aluno de uma escola que eu vou lá e faço um cadastro com o meu nome, endereço, e o dia que eu vou lá na Secretaria de Saúde fazer o exame, eu tenho que fazer o mesmo cadastro. E assim na assistência social e assim em outros setores. Nós sabemos que o desafio é muito grande, mas nós temos que olhar para a gestão ser eficiente. E nós estamos nesse caminho, não dá para voltar mais atrás. Hoje a gente já usa telefone celular para tudo e acredito que daqui para frente, daqui a pouco a gente acessa também os serviços do município, não está longe de chegar nesse patamar. E outra é a perspectiva financeira, que não adianta a gente tentar regionalizar, fazer um desenho bonito do nosso município e a gente não ter recurso financeiro. A situação financeira dos municípios hoje não está tão boa como teve há tempos atrás, então a gente tem que contemplar a situação financeira, a previsão orçamentária, porque os gestores têm a lei de responsabilidade fiscal e a parte legal para cumprir. E aí, gente, quando eu falo em gestor, eu não estou nominando o prefeito. Nós, servidores, nós que assumimos cargos de comissão, secretário, todos nós somos gestores. Então, apesar de hoje ainda ser muito identificado o gestor em uma figura, mas não, a gestão do município não é feita somente pelo prefeito. O prefeito, ele é a cabeça, ele é o comando, mas nós, servidores, é que direcionamos o sucesso desse trabalho dentro da prefeitura. Regionalizando, nós vamos distribuir os serviços públicos. A gente vai distribuir os equipamentos, e quando eu falo equipamentos, é distribuir mesmo, escola, posto de saúde, CRAS e outros centros de manutenção que o município tem, para otimizar o serviço e possibilitar ao gestor público poder passar esses dados para a iniciativa privada e para a população. Porque hoje é muito comum as pessoas falarem: poxa, eu fui numa secretaria, eu fui num local e não tive a resposta que eu queria. Poxa, eu fui num lugar e cheguei lá, tive que ir para o outro. Então, essas informações, elas não são compartilhadas ainda de forma clara em alguns municípios. É claro que uns já estão muito avançados, outros não. Mas essa distribuição do serviço, essas informações de forma clara, auxilia também as próprias as empresas que querem vir para o município para investir no município.
Se eu tenho uma informação segura, concreta, com dados, com informação, com população, onde está o crescimento da minha cidade, aonde que eu tenho serviço, onde eu posso oferecer cada serviço, isso facilita para quem quer investir na cidade e ajuda também o crescimento do município de forma sustentável. Dentro dessa distribuição, como eu falei lá no início, a gente não pode deixar de fora a sustentabilidade, que é um foco importante para estabelecer uma política urbana pautada na qualidade de vida das pessoas. É estabelecer um relacionamento com o meio ambiente, visando preservar o que o município possui e restaurar o que está perdido. Nesse olhar, é a gente preservar o que a gente tem e não deixar que os patrimônios que nós temos, que eles sejam perdidos. Eu vou dar um exemplo aqui de Cachoeiro, porque eu moro em Cachoeiro também. Vocês conhecem o Pico do Itabira, não conhecem? O Pico do Itabira é um patrimônio do município. Hoje, em alguns locais de Cachoeiro, nós que somos moradores, nós não temos mais a visão do pico. Sabe por quê? Porque o crescimento desenfreado de construção em determinados bairros estão tapando a visão do nosso patrimônio, para privilegiar um ou outro. Então, são vários aspectos que nós temos que observar, porque não é só o Itabira, ele está preservado lá. Mas e nós, que moramos no município, que não podemos mais ver o Itabira? Então, assim, isso é um exemplo clássico que nós temos no nosso município. E tem outros aí também, vocês podem identificar, tanto com imóveis, quanto com ruas que estão sendo destruídas, outdoor que estão acabando com as nossas fachadas e entre outros. O planejamento municipal, quando a gente fala em regionalizar, a gente tem que repensar numa nova estrutura para os municípios. Dentro da administração municipal regionalizada, a gente pode verificar a estrutura dos municípios e a capacidade de comando que o gestor vai ter para os municípios. Ele vai identificar as centralidades, ele vai ordenar o território, ele vai conseguir com isso acabar com as desigualdades regionais e vai aproveitar a potencialidade e estabelecer políticas que permitam promover a integração macroespacial do território do município. A regionalização deve ser vista como uma etapa necessária para a redução da desigualdade de distribuição dos serviços públicos e o fortalecimento de um sistema urbano policêntrico. É um espaço social, é o território do coletivo e não individualizado. Tá? Quando nós distribuímos o serviço dentro do município, tem uma lei federal, que é a 6766 de 79, que ela considera comunitário os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Então, esses equipamentos, eles têm que ser identificados, georreferenciados, localizados dentro do mapa do município para facilitar a distribuição do serviço e a gestão pública. O novo conceito de desenvolvimento prevê que as cidades devem ser inteligentes, promovendo a mobilidade e acessibilidade. Hoje, na parte da tarde, nós teremos uma palestra específica sobre mobilidade urbana. Como eu falei, é um grande calcanhar de Aquiles que os municípios têm vivenciado, porque a população tem aumentado, o número de veículos na rua é maior, o número de motos também, e a gente tem que lidar com isso porque quem não tem carro, não tem moto, também precisa se locomover. Então, a gente precisa, com isso, integrar o transporte público para atender todo mundo de forma que agrade e que dê qualidade de vida. Porque não dá para uma cidade pequena você demorar 1 hora e meia para chegar em casa, coisa que você faz com 5 quilômetros. Então, assim, é um desafio para o gestor, é um desafio para os servidores
que trabalham nessa área, mas é um passo que os gestores públicos não podem deixar de dar. Já finalizando aqui, nós fizemos umas ponderações sobre se eu não fizer, o que pode acontecer. O que vai cair, né? Se eu não tomar algumas atitudes, toda essa regionalização, essa distribuição do serviço, a descentralização administrativa, queria até falar um pouquinho aqui, porque hoje a centralidade administrativa, e eu falo de ordenamento de despesa, de assinar o cheque para pagar, hoje fica nas costas do prefeito. Hoje a gente vê que os prefeitos municipais, eles vivem aí, a maioria, com problemas de Tribunal de Contas. Por quê? A Secretaria de Educação não ordena, a Secretaria de Saúde não ordena, a Secretaria de Assistência Social não ordena, quem ordena é o prefeito. Só que o processo, ele é feito todo lá. Ele é o gestor, ele tem que saber sim, mas ele tem que confiar nos servidores que ele tem. Então, se eu descentralizo administrativamente, eu dou poder aos meus secretários, né, as pessoas que estão lá para fazer. Então, o secretário que está na pasta, que ordena a despesa, ele vai ter muito mais cuidado com o gestor, quando ele também estiver assinando e tiver responsabilidade com o nome dele. Então, isso é um passo que a gente tem que pensar, de dividir as competências, de forma a dividir também o ônus e o bônus. Então, vamos lá. Tudo cairá por terra se o PDM municipal, né, dos nossos municípios, não passar por uma severa avaliação que, diante dessas novas legislações, que ele tenha um olhar urbano para dar um novo rumo para a cidade. Alguns PDMs a gente vê que foram aprovados há pouco tempo e não observam algumas legislações, não observam a sustentabilidade ou ele não é cumprido de forma efetiva. Outra coisa, a lei de uso de ocupação de solo, se ela não for priorizada, se as suas diversas ramificações, no intuito de estabelecer regras adequadas de utilização do espaço com inteligência e sensatez, hoje a gente vê que a ocupação do solo ela está seguindo de forma econômica. Quem veio agora para Muniz Freire pôde observar isso. Aquela rodovia que liga Cachoeiro a Duas Barras. Há pouco tempo, a gente tinha pouquíssimas indústrias ali. Foi só anunciar que ia ter uma duplicação, ali está tendo um crescimento enorme de empresas indo para lá, sendo que ali já tinha o polo de São Joaquim, que já é um polo empresarial. Então, assim, é comum que a gente comece a desenvolver uma região e haja essa migração. Então, o município ele tem que estar preparado para essa ocupação de solo, ele tem que priorizar isso, porque senão é muito mais difícil organizar depois que já está com problema do que organizar antes do problema acontecer. Outra ponderação é, se não fizer cumprir as legislações federais, além do que as legislações que a gente tem no município, as legislações que nós temos no estado, tem as legislações federais, que são leis pautadas na esfera federal, que resgatam o conceito de sustentabilidade. Outra coisa, investir na qualificação dos técnicos do município. Porque se os técnicos não forem capacitados, a gente também não consegue realizar esse serviço. E eu falo, gente, porque eu sou servidora pública, nós precisamos sair da nossa caixinha. É muito fácil nós estarmos trabalhando lá e falar assim, a minha obrigação é só cuidar disso. Eu não preciso fazer outra coisa. Não, nós temos que sair da nossa caixa e pensar no outro, porque senão não acontece regionalização, não acontece distribuição do serviço e não acontece integração das políticas públicas. Outra coisa, estabelecer uma postura ética diante da governabilidade, aplicando uma justiça corretiva e distributiva, buscando ao máximo cumprir o princípio constitucional da equidade de deveres e de direitos, sem privilégios, colocando em prática a virtuosidade, pensando antes de agir,
refletindo e transmitindo ao cidadão confiança, segurança e afastando-se de discursos vazios e não sustentáveis. Tá? A gente também não pode usar uma premissa para governar de forma local ou de interesse de um ou de outro. A gente, como foi falado na palestra da semana passada, o gestor público, ele sofre muitas pressões, né? Ele sofre pressão de um lado, ele sofre pressão do outro, mas se ele tiver um planejamento, se ele tiver um desenho do município, se ele tiver com a regionalização feita, ele não vai ter problema em negar. Não adianta no município nós tentarmos dar o jeitinho, porque não resolve, isso só contribui para o município voltar para trás, não ter uma evolução, uma política, um recurso que ele pode alcançar lá na frente. Hoje, infelizmente, nós temos que agir, se pode, pode, se não pode, não pode. Tá? Muito obrigada, agradeço a atenção de vocês.